O foco de hoje será aposentadoria por tempo de contribuição. Muitos acreditam que essa aposentadoria simplesmente acabou. Sim, ela não mais existe entre as modalidades de aposentadoria existentes na atualidade. Porém, ela existiu até uma determinada data e ela ainda subsiste nas regras de transição. E não é porque você não requereu até a data em que esse benefício era vigente que você não pode ter direito a ele ainda hoje. No direito previdenciário, pessoal, nós temos a figura do direito adquirido, aliás, no direito como um todo. E é muito importante a gente ter isso em mente, porque se for comprovado que os requisitos legais exigidos para a antiga aposentadoria por tempo de contribuição foram preenchidos até 12/11 de 2019, você teria esse direito incorporado no seu patrimônio, mesmo que você não exerceu esse direito em tempo. Por isso é importante a gente lembrar quais eram as regras exigidas até a emenda constitucional número 103 de 2019, que alterou justamente o que estava vigente a partir de 13/11 de 2019 e o que envolvia então esse benefício. Olha só, a aposentadoria por tempo de contribuição, como o próprio nome diz, era uma aposentadoria que exigia a comprovação do tempo de contribuição. Esse tempo mínimo exigido para os homens era de 35 anos e para a mulher de 30 anos. Além desse requisito de tempo de contribuição, também era exigido um tempo mínimo de carência. Esse tempo mínimo de carência divergia do tempo de contribuição, que, ao contrário dos 35 anos para o homem e 30 para a mulher, nós tínhamos 15 anos para os dois. Mas esses 15 anos, eles incorporavam justamente o tempo de contribuição. Não era exigido, portanto, um tempo adicional de comprovação de carência. E, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção para um dos pontos mais importantes desse vídeo, que é justamente a contagem desse tempo de contribuição, porque muitas pessoas acreditam que não adquiriram esse direito, ou seja, não atingiram os 35 anos de contribuição, se homem, ou os 30 anos de contribuição se mulher, antes de 13/11 de 2019, porque simplesmente fazem a contagem do tempo que tem em carteira de trabalho, ou em CNIS, ou em carnê, e chega à conclusão que não atingiu esse tempo e ponto, não tem esse direito adquirido. Porém, pode não ser assim. Por quê? Outros fatores podem ser considerados e esses fatores, na verdade, eles vão somar um tempo que nós chamamos de tempo ficto, que é um tempo inicialmente não existente, mas que vai incorporar o seu tempo de contribuição e agregar um número diferente aí de anos no seu período base de cálculo, fazendo com que muitas vezes, apesar de matematicamente você não ter esse tempo de 35 anos se homem ou 30 anos se mulher, você na verdade atinja ele sem maiores problemas. Alguns desses elementos que podem fazer a diferença no seu tempo de contribuição. O reconhecimento do período rural como segurado especial, e aí nós temos aí um período que a princípio não existia como recolhimento, mas que passa a existir. O tempo também de aluno-aprendiz, nesse mesmo sentido. Períodos de um regime próprio de previdência, que você pode migrar, você pode trazer para o regime geral da Previdência Social e atingir o tempo mínimo necessário. Também o tempo de serviço militar obrigatório e, talvez um dos mais importantes, que é a conversão de período especial em comum. E é justamente sobre esse último elemento que eu quero falar um pouquinho mais para você aqui rapidinho sobre essa possibilidade de converter o tempo especial em comum. Muitas pessoas sequer sabem que exerceram atividade especial, porém elas não têm direito à aposentadoria especial porque de fato não exerceram essa atividade pelos 25 anos que são exigidos na aposentadoria especial em regra. Porém, exerceram 5, 10 anos de atividade especial e se comprovado essa atividade especial, justamente essa atividade especial, ela agrega 40% de tempo na aposentadoria.
se homem ou 20% de tempo se mulher. Por exemplo, se nós tivermos diante de um caso em que um homem exerceu 10 anos de atividade especial, ele não vai ter 10 anos no seu período base de cálculo, e sim 14, porque ele tem um acréscimo de 40%. Da mesma forma, a mulher, se exerceu 10 anos, ela não vai ter simplesmente esses 10 anos no período base de cálculo, ela vai ter 12 anos. Só que isso, pessoal, não é automático. É preciso se comprovar e averbar esse tempo no CNIS para que ele seja considerado da forma correta. E para aquelas pessoas que não conseguiram, mesmo diante de todos esses elementos, esses artifícios, a comprovação do tempo de contribuição mínimo exigido antes de 13/11/2019, uma alternativa que pode subsistir são as regras de transição. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela subsiste nas regras de transição, que são 4 mais importantes, e justamente para não alongar nesse vídeo, nós falaremos sobre elas num vídeo à parte e na sequência. Mas não sem antes te convidar para você conhecer o nosso site. Estamos lá no ocadvogados.com.br e também nas demais plataformas digitais como OC Advogado, Instagram, YouTube e Facebook. Tá certo, pessoal? Eu já volto no próximo vídeo falando sobre aposentadoria por tempo de contribuição nas regras de transição.